Mas e na durante o vida. dia que você tinha que estudar? Porque eu sei que eu tive aí na sua casa e eu via a largura dos livros, são muitas É, leis, é muita coisa que precisa ser estudada, não é uma coisa fácil, não é um livrinho de 5 páginas que eu ficava abismada com aqueles livros. Eu falei, meu Deus, né? Deus eu acho abençoe, que porque eu acho que realmente quando você, assim, se a gente tira uma hora do tempo, uma hora e meia, para você sentar e focar no que você vai estudar, no que você vai ler, no que você tem para fazer, eu acho que a gente consegue adquirir o conteúdo. Porque tem dias que eu sento para disciplina, estudar né? assim, é, assim, eu sento para estudar coisa de 3 horas. Porque como eu já estou na segunda fase, então aí tem que ser uma coisa mais focada, né? Porque aí a gente tem que se dar um pouco mais para esse processo que tá vindo, que eu tenho que a obrigação, me sinto na obrigação de concluir. Então eu me sinto na obrigação de falar, não, agora é o meu momento de estudar. Eu prefiro particularmente estudar de manhã, que eu acho mais gostoso, que minha mente já tá mais descansada. E, e assim, revisar a matéria, lógico. Outra Uma coisa que disciplina é diária, né? Outra coisa que é um pouco assim, deixa a gente assim, um pouco mais difícil conciliar são as tarefas de casa, né? Porque a gente sabe que a gente, mulher, Uhum. tem que lavar louça, fazer almoço, janta, tem roupa de criança, tem que passar, ainda que eu só tenho hoje um pequeno aqui que mora comigo. Então você tem que conciliar essas coisas também, né? Que não é Então, a fácil. disciplina é tudo, né? Disciplina é tudo, fazer Então, um horário, se agendar, isso. A isso gente é coloca metas, né, primordial. na verdade. Hoje eu vou fazer isso, Uhum, hoje eu vou fazer aquilo, hoje não dá para limpar a casa, vou passar um aspirador, vou passar uma roupa, uhum. porque tem as obrigações diárias de casa. Então, a gente tem que saber conciliar. E consegue, viu, gente? A gente não precisa fazer tudo num dia só. A gente precisa conciliar as tarefas de casa com um pouco do estudo e dá certo sim. É uma coisa que eu te falo porque eu fiz isso daí, a gente Sim. consegue. E na faculdade, assim, os professores, em algum momento, sei lá, eles amenizavam a sua situação em relação a Não, trabalhos, alguma coisa, por saber que você era casado ou era tudo igual? imagina! Até Tudo porque igual. a gente tem muita gente que eu cursei a faculdade com muita gente que também era casado, também tinha filhos. Alguns até saía do trabalho e ia direto para a faculdade. Eu ainda, como a gente era o nosso, a gente era, vamos dizer assim, patrões, né? Que lógico, os patrões geralmente trabalham mais. Uhum, Mas eu tinha o prazer de sair um pouco mais cedo para ir embora, porque eu sabia que tinha um trânsito. uhum. Quando eu morava um pouco mais longe, o trânsito era assim: você ficava mais cansada com o trânsito, com a mente do trânsito, do que mesmo com o trabalho. Então eu saí um pouquinho mais cedo, cheguei em casa para dar tempo de tomar banho, comer alguma coisa, porque eu sabia que tinha que voltar para a faculdade. Já para não fazer esse trabalho de sair do trabalho e ir direto para a faculdade, porque aí eu acho que você fica mais cansado, porque você está com a roupa do trabalho, você atualmente ainda não descansou. E se você chega em casa, toma um banho, descansa um pouquinho, come alguma coisa, você sabe que vai ter um pique de noite de novo, mas aí você já está mais, assim, Com mais certeza. descansada, né? E o seu filho, os seus filhos, né? Como foi isso para eles? Eu Ver que a acho mãe que estava estudando, se eles entendiam, porque falta um pouco, assim, você já não tem tanto tempo para eles, né? Você sim, sim. acaba tendo que dividir o seu tempo entre eles, entre. É mais complicado quando você tem uma criança pequena, igual quando eu comecei a faculdade, o Heitor era bem menorzinho, então ele ficava com o pai, ele não, assim, ele sabia que eu não estava ali, mas ele não tinha muita noção. O Júnior já era maior e já entendia também. Às vezes ele ficava na casa da minha mãe e vó, você sabe como que é, né? Mais mãe do que a gente. Então, para eles, acho que não foram assim, tão difícil, até porque no final de semana eu estava em casa.
Então, eu acho que para eles não foi assim muito difícil, até porque tinha o meu marido presente. E às vezes as crianças, na verdade, à noite comem alguma coisa, assistem uma televisão, já dormem, porque tinha que ir para a escola no outro dia. Então, acho que foi mais difícil, assim, para mim do que para eles, né? Nessa questão de ficar sem a mãe à noite e tal. E Acho por que a ter sido gente. difícil para você, algum momento assim você pensou em desistir? Eu pensei. Teve um momento assim que eu falei, ai meu Deus, eu acho que tá muito corrido, eu acho que eu não vou dar conta, não vou conseguir. Mas assim, depois eu pensava, nossa, mas eu já cheguei até aqui, eu não vou desistir, porque isso era uma coisa minha, comigo, né? Em falar assim, não, eu não vou fazer isso comigo mesmo, porque eu acho que a gente se sabota. Você começar uma faculdade e você tá, deixar de terminar só porque você se sente cansada, só porque você tá, às vezes, estressada ou tá com a tua autoestima baixa, porque a gente que é mulher, a gente sabe que a gente acontece muito disso, né? E eu acho assim, não é justo comigo parar só porque eu tô cansada, só porque a gente sabe que hoje em dia todo mundo trabalha, estuda, tem outros afazeres, tem outros problemas, né? Porque querendo ou não, a gente tem muitas pessoas que têm muitos problemas e tá tocando a vida. Então eu achei assim que seria muito injusto comigo se eu tivesse chegado na metade e tivesse desistido do que eu sonhei ou assim, eu quero ser alguém, eu quero ter uma profissão, eu quero poder falar assim, não, eu venci, eu consegui. E tem horas que bate o desânimo, porque eu acho que todo mundo que já passou por isso fica cansado, desanimado. Chega final de semana, você tá destruída, mas você tem uma casa para tocar para frente, você tem uma família, então você não. Na verdade, a gente, mulher, a gente não sabe quando a gente é um ponto Forte. forte, né? Aham, é verdade. E você disse no começo que tinha escolhido, que não a advocacia não era o primeiro ponto, assim, não era o seu Não, sonho desde criança, não era isso que você tinha sonhado. Assim, não. eu queria saber porque eu tenho uma experiência comigo mesma. A minha primeira faculdade eu fiz jornalismo. Eu fiz os primeiros 6 meses de jornalismo. E só que quando eu fui mudar para o próximo semestre, eu vi que não era. O que você Eu queria? não queria. Eu queria saber se em algum momento passou isso pela sua cabeça, assim, de não, eu não vou Sim, fazer advocacia, eu vou fazer sei lá, outra coisa, fisioterapia, passou, não sei. sim. E como Até foi digerir isso tudo na cabeça? O que você teve algum ponto que te levou a escolher a advocacia? Ah, foi conselho sim. de alguém ou como foi? Na verdade, é até interessante essa pergunta, porque quando a gente começou na nossa turma, eram acho que sessenta alunos. A Sim, nossa sala estava acontece muito muito. cheia Uhum, quando começou, né? E aí, na metade do curso, cara, saiu muita gente. Uns foram fazer sim. educação física, outros foram fazer fisioterapia, outros foram fazer enfermagem. Falei, "Ai, não é isso que eu quero." Até tem uma amiga minha que ela fez 2 anos comigo e era assim, era a pessoa. Porque na sala você sempre tem uma pessoa que é mais, né, Aham, companheira. sim. E ela era minha companheira, assim. A gente era aquela pessoa que a gente sentava junto, estudava junto, a gente fazia trabalho junto. E aí, depois de 2 anos, ela falou assim: ai, Cris, eu sinto, mas eu não é isso que eu quero. Eu falei: não, não para, a gente já fez 2 anos, que eu acho que é a época mais difícil, né? Mas eu pensei algumas vezes. Eu pensei no primeiro ano, eu pensei, eu falei: não, eu não vou conseguir, porque era muito difícil. E assim, você fica com a cabeça muito cheia de coisas, fala assim: nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Porque você não entendia nada, e aí, com o tempo, com a leitura, com os ensinamentos. E eu vou te falar, eu tive professores maravilhosos na minha faculdade, sabe? Eles eram muito pacientes, muito assim, atenciosos. Eu tive um até em particular que eu amava, amo ele de paixão. Ele até dá aula no cursinho. Ele era um professor de constitucional. Meu Deus, você sentava assim, ficava horas escutando aquele homem falar, porque ele era assim,
de uma inteligência, de uma, sabe, de uma integridade, de uma responsabilidade para fazer entender o assunto, o tema, fazer com que você não desistisse. Porque os professores, na verdade, eles estão ali para te ensinar, mas eles têm aquela coisa de falar, ó, gente, vamos por esse caminho é melhor e você vai Meu absorvendo tudo amigo, que né? A eles. gente acaba tendo eles como amigo, né? Sim, até porque a gente É, já é mais acaba. velha, né? Uhum. Então eles meio que se identificam para conversar um pouco mais abertamente, porque tem molecadinha, mas tem muitas pessoas na faculdade hoje em dia, muitas mulheres mais velhas, muitos homens mais velhos, que acaba tendo uma relação de amizade com eles, por ser assim, mais velhos e por E terem família é isso que eu, também, né? sim, é isso que eu acho interessante, que mudou muito, né? Antigamente eu Mudou. lembro que a faculdade era só para jovem, né? Você terminava a escola, tinha que entrar já na faculdade. Hoje, eu lembro que na minha época também, que eu estudava, eu tinha pessoas mais. Eu tinha uma senhora que já era mãe, que os filhos, eu achava aquilo ali incrível. E eu falava, meu Deus, isso vai ser uma profissional, porque hoje em dia os É, jovens eles estão saindo da escola e estão ficando perdidos, não sabem mais o que fazer. Eles não estão dando não. mais oportunidade para quem não estuda. E com os Isso. antigos também é diferente, não é diferente, igual, eles também só vão ter é, espaço no mercado de trabalho se eles tiverem algo para mostrar, né? Então Se tiver uma isso faculdade, na né? Se tiver faculdade. Então formado em isso alguma na verdade coisa. até acabou sendo uma ponte para que as pessoas começassem a pensar em estudar. E quando Uhum. eu vejo reportagens de pessoas que se formaram com 80, meu Deus, eu acho isso incrível, porque a Incrível, vida não também acho. acaba. A vida Não, não lógico que acaba. não. Claro que a cabeça já não é. Eu estou estudando também aqui, né, idiomas, então eu sei que a minha cabeça já não é a mesma cabeça de uma Quando era mais pessoa jovem, de né? mais jovem. Mas isso não quer dizer que eu não vou conseguir. Vai ser um Não, pouco lógico que mais, não. né? Um pouco Com mais certeza. pausado, mas vai dar certo. Eu acho que o aprendizado é sempre bom, né? Porque você abre a tua mente. Porque, lógico que a gente sabe que tem muitas pessoas que não tiveram muitas oportunidades, né? Mas o que eu tenho para dizer assim, se você tiver a oportunidade, não deixa ela, ela escapar, porque é muito bom você ter o conhecimento. É muito bom você conseguir conversar com as pessoas sobre vários Igual para igual, assuntos né? de igual para igual. É. Porque a gente não é enganado, né? Tudo aquilo que Uhum, você fala, que a gente acredita, a gente já tem a nossa opinião formada, com opinião certeza. própria. Então a gente acaba assim, falando, poxa vida, não é assim. Eu acho que não é assim. Se você acha que tem a sua opinião, a minha opinião é outra. E às vezes, quando você não tem o conhecimento, você já nem consegue Você opinar. aceita Não tudo, são, né? não são todos os assuntos, né, que a gente entende. Mas você consegue falar, não, isso é isso, isso eu acho que não é, e na verdade a gente E acaba essa tendo coisa uma de certa. você ser exemplo para outras pessoas também, eu acho. Qualquer pessoa pode ser exemplo, né? Não Com precisa. certeza, Não precisa ser uma advogada para ser, mas eu acho que tudo começa pelo estudo, né? Por com exemplo, se você certeza. estivesse fazendo um cursinho para terminar o segundo grau, que seja, que tem muita gente que não conseguiu, infelizmente, por vários motivos, muitas delas até por ser mãe também, né? Que eu tenho muitas amigas que, quando engravidaram, parou a escola, casaram, começaram a ter um outro tipo de trabalho e Uhum. não dava para conciliar essas coisas, mas que tem muito desejo de aprender, tem muito desejo de voltar a estudar. Mas eu já ouvi pessoas dizer assim, ai, tô velha para isso, sabe? Imagina, a gente nunca tá velho pra nada, gente. Isso às vezes é desculpa das pessoas, falar, ai, tô velho. A gente Com tá certeza. sempre. Eu acho que não é porque você tem uma idade a mais que você não pode retomar. Eu acho que tudo na vida você tem que querer primeiro, né? Se você não quiser, é um pouco difícil, porque ninguém vai fazer por você, ninguém vai ter a conquista por você. Cada um vai ter sua conquista própria. Então, eu acho Pessoal, que com tudo certeza. começa de você falar assim, não,
eu não quero mais, porque a gente, na verdade, a gente tem um ponto de, a gente fala assim, a gente tem aquele mundinho e fala assim, não, eu tô no meu ponto de estabilidade, eu não quero mais preocupação com faculdade, Uhum. eu não quero mais preocupação com nada, eu quero só, e na verdade não é assim. E eu senti que eu tava nesse meu ponto de, assim, de estabilidade, porque eu já tinha marido, meu marido, eu não precisava, assim, trabalhar igual louca, eu fazia os meus horários e a gente já tinha casa própria, porque, na verdade, quando você é jovem, você quer lutar Uhum, pela tua casa claro. própria, Uhum. pelo teu carro. E a gente já tinha tudo isso. Então, eu falei, não, eu não posso me estacionar, porque eu era Isso jovem. que eu acho interessante, porque, por exemplo, você não tem necessidade hoje em dia de passar por isso que você está passando, se você já tem sua Sim. casa, se você já tem seu marido, né? É isso. Mas e a Cristiane, né?